Amados, vamos compartilhar nessa noite sobre entregar o controle a Cristo. Precisamos sempre entregar o controle da nossa vida a Jesus. Porque para isso nós fomos chamados em Cristo. Quero começar lendo Romanos capítulo 8, texto bem conhecido, verso 29 e 30. E é onde nós vamos começar essa jornada nessa noite, falando sobre a importância de entregar o controle da nossa vida. O Espírito Santo sempre trabalha nas nossas atitudes, então, na medida em que nós entregamos, o Espírito Santo enche de vida, nos fortalece, nos dá graça para que realmente estejamos sob o controle de Cristo. Aleluia. Então, Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, diz assim: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Glória a Deus. Então veja, a Bíblia está dizendo que Deus já nos conhecia. Por isso está dito aqui, porquanto aos que de antemão conheceu. A gente sempre repete essa verdade, né? Ele já nos conhecia antes. Ele já me conhecia antes, te conhecia antes. Ele conhecia a nossa vida antes. Antes do quê? Antes de nós nascermos. Diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Mas como ele sabia antes? Ora, Deus, pela sua onisciência, né? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, Deus já nos conhecia. E diz a Bíblia que ele nos criou para sermos conformes à imagem de Jesus. Em outras palavras, Deus nos criou, e ele nos criou lá no passado, antes da fundação do mundo. Ele nos criou para sermos e vivermos no padrão de Cristo, para sermos moldados conforme Cristo. Este foi o plano de Deus desde o início. Ele nos chamou em Cristo, ele nos colocou em Cristo, ele nos moldou em Cristo. E ele fez todas estas coisas aqui que a Bíblia diz que ele fez, chamou, justificou, glorificou, tudo em Cristo. Então lá atrás, antes de nós nascermos, antes de todas as coisas serem criadas, Deus planejou a nossa vida em Cristo. Lá atrás, antes de nascermos, isto já era uma realidade espiritual. O que é uma realidade espiritual? É algo que já existe. Já existe em Deus. Talvez não exista como evidência no tempo, né? Porque houve um tempo em que nós nascemos. Mas já existia em Deus. A minha vida e a sua vida já existia em Deus. Nós já estávamos em Cristo desde o início. Desde o início. Ele nos colocou em Cristo. Como a Bíblia diz em outros textos, como o de Efésios, por exemplo, capítulo 1, diz que ele já nos tinha abençoado em Cristo. Então isso já era uma realidade espiritual para todos nós. Deus já nos conhecia. Ele nos fez em Cristo, ele preparou todas as coisas em Cristo. Por isso que a gente pode dizer hoje, com toda convicção, com toda certeza, que tudo já está pronto em
Cristo. Amém? Fala para alguém perto de você, tudo está pronto em Cristo. Já é uma realidade espiritual. É uma realidade. Já existe em Deus. Já está feito em Deus. Já estava feito lá atrás. Por isso que Deus um dia disse para o profeta Jeremias, antes de você nascer eu já te conhecia. Antes de você nascer já tinha um destino para a tua vida. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, os olhos do Senhor viram quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. Por isso que ele disse, os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Já estava escrito, já estava pronto, já havia um plano de Deus para a minha vida. E este texto simplesmente confirma o que muitos outros textos da Bíblia dizem. Deus já nos conhecia, Deus já tinha nos feito em Cristo Jesus. E esta é uma realidade espiritual. É claro que nós sabemos da história, o pecado entrou no mundo através de Adão, da desobediência de Adão, e nos separou de Deus. O pecado impediu a raça humana de viver essa realidade espiritual, tudo aquilo que Deus já havia planejado, o pecado impediu. Mas nós sabemos também que Jesus veio e resolveu o problema do pecado. A morte de Jesus na cruz quebrou o poder do pecado. Amém? Todo mundo crê? Não somente a morte, mas a ressurreição de Jesus nos trouxe de volta à vida de Deus. Por isso é importante nós entendermos esta verdade da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. O pecado nos trouxe a morte, por isso Jesus morreu para resolver o problema do pecado. Mas Jesus não apenas morreu, ele também ressuscitou, e a ressurreição de Jesus nos dá hoje possibilidade de viver a vida de Deus. Amém? Por isso, quando nós somos batizados, com a ação, com o ato do batismo, nós estamos dizendo que nós morremos com Cristo para podermos viver em Cristo. Né? Quando alguém desce as águas, está dizendo, eu morro para o pecado, mas eu saio das águas, significa que eu ressuscito com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou, e nós com ele morremos e também ressuscitamos. Amém, amados? Então veja, nós tiramos uma roupa velha e vestimos uma roupa nova. Ou dizendo de uma outra maneira, nós tiramos uma natureza velha, a natureza de Adão com o seu pecado, com a sua corrupção, e vestimos agora a de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer pela fé. Nós estamos falando aqui de entregar o controle para Jesus, então precisamos entender esse processo de que pela fé nós nos despimos de uma velha natureza e nos vestimos dessa nova natureza que é conforme Cristo, porque este era o plano original de Deus, desde o passado, desde antes da fundação do mundo. Deus nos fez, nos chamou para ser conformes à imagem de Jesus Cristo, para ser como Jesus Cristo. Por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia está dizendo, você tira uma roupa velha e você veste uma roupa nova. Você tira aquela natureza adâmica, pecaminosa, e você veste a natureza de Cristo. Então, Jesus já fez isso na cruz e nós precisamos crer de todo o nosso coração no que Jesus fez. Porque todos os dias nós enfrentamos uma guerra, por assim dizer, entre essas duas naturezas. A natureza de pecado e a nova natureza, que é a natureza de Cristo. Amém? Fala para o seu irmão aí, se você está em Cristo, a natureza de Cristo está em você.
Diga para ele aí, a vida de Cristo está em você. A semente incorruptível de Cristo está em você. Fala para ele. Fala assim, mas também a velha natureza, a natureza de pecado, a natureza corrupta, também está em você. É uma guerra, é uma força contrária, uma contrária à outra. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque um se opõe ao outro para que não façamos a vontade de Deus. O cristão que disser que não enfrenta essa luta, ele não é cristão. Porque todo cristão enfrenta essa luta. Quem não tem Cristo, tem a natureza de pecado, consegue ficar confortável com a natureza de pecado. A gente costuma dizer o seguinte, né? O pecador peca, porque é a natureza dele. Assim como o peixe nada, assim como o pássaro voa, o que o pecador faz? Peca, porque ele tem apenas a natureza de pecado. Mas quando nós recebemos a natureza de Cristo, então a natureza de Deus habita em nós. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro na Bíblia fala que nós fomos recriados pela semente incorruptível da palavra de Deus que agora habita em nós, está em nós. Então nós temos agora a natureza de Cristo. Mas e a outra natureza, e a velha natureza? Cristo a levou na cruz. Por isso a Bíblia fala que nós morremos com Cristo lá na cruz e também na sua ressurreição nós ressuscitamos com Ele. Então nós estávamos em Cristo. E Cristo lá na cruz destruiu esta natureza. Mas é pela fé que nós tomamos posse desta verdade, é pela fé que nós acessamos essa realidade espiritual. Por isso que todo dia nós precisamos nos submeter à natureza de Cristo. Porque se a gente não decidir entregar o controle a Cristo, a outra natureza toma o controle. Fala aí para o seu irmão, se você não decidir entregar o controle a Cristo, a outra natureza que Jesus venceu na cruz, ela se levanta e ela quer tomar o controle. Por isso Colossenses diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, Colossenses 3:5, com as concupiscências. Veja, então é uma guerra de duas naturezas, a natureza do pecado e a de Cristo. As obras da carne e o fruto do Espírito são duas imagens, a imagem de Adão e a imagem de Cristo, tentando moldar a nossa vida. Mas nós fomos chamados a ser semelhantes a Jesus. Amém? Esta é a verdade sobre a nossa vida. Nós fomos chamados a ser semelhantes a Jesus. Você foi chamado para ser como Jesus, para ser semelhante a Ele, para andar na vida dEle, para andar na natureza dEle, para andar no padrão dEle. Amém? Nós fomos chamados para andar como Jesus, para ser parecidos com Jesus. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para andar no padrão de Cristo. Amém? Por isso precisamos deixar Ele assumir o controle. É como uma casa, né? A casa é a nossa vida. Essa vida, essa casa tinha uma direção. Agora tem outra. Né? Nós precisamos dizer para nós mesmos, nós precisamos dizer para a nossa carne, nós precisamos dizer para o diabo, que essa casa está sob nova direção, todo tempo, todo dia. Amém? Fala para o seu irmão aí, só para ele lembrar. Essa casa está sob nova direção. Direção de Cristo. Amém? Sob nova direção. Antes
quem dominava sobre a nossa vida? O pecado, e não somente o pecado, diz a Bíblia, o príncipe das potestades do ar, o diabo. Efésios capítulo 2 fala a respeito disso, né, que todos nós antes andávamos na vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e estávamos sob essa influência do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos de desobediência, diz lá a Bíblia, entre os quais todos nós também andávamos. Mas agora não, agora nós estamos sob nova direção. Tem um novo dono, tem um novo Senhor. E sabe quem nos ajuda a alinhar a nossa vida com Cristo, a moldar a nossa vida com Cristo, o tempo todo? Quem nos ajuda, quem nos alinha, quem abre os olhos do nosso entendimento, quem traz esta verdade, esta realidade, quem ativa o poder de Cristo em nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para nos moldar a Cristo, para nos colocar no padrão de Cristo, para nos fazer semelhantes a Cristo. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para transformar a nossa vida, para santificar a nossa vida. O Espírito Santo trabalha o tempo todo para tirar aquela roupa velha e colocar a roupa nova, que é a roupa de Cristo. Então Deus nos deu o Espírito Santo para nos refazer no molde de Cristo, porque o pecado nos havia corrompido. Então o Espírito Santo foi dado para nos alinhar com Cristo Jesus. 2 de Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Então veja, a Bíblia diz assim, que nós, que agora estamos com o rosto descoberto, ou seja, não existe mais barreira entre nós e Deus, nós podemos estar na presença do Senhor, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Então nós podemos estar na presença dEle, nós podemos compreender as coisas de Deus, não existe mais barreira, então estamos com o rosto descoberto, e nós podemos contemplar a glória do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. E a Bíblia diz que, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, o Espírito Santo nos ajuda a ver Jesus. É o Espírito que nos revela Cristo. Amém? Fala para o seu irmão, é o Espírito que nos revela Cristo. Então o Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós vejamos Cristo. E quanto mais a gente vê Cristo, quanto mais nós contemplamos a glória de Cristo, mais nós somos transformados, diz a Bíblia, na mesma imagem. Então o Espírito nos revela o amor de Cristo, o Espírito nos revela o poder de Cristo, o Espírito nos revela a bondade de Cristo, o Espírito nos revela a misericórdia de Cristo, o Espírito nos revela o coração de Cristo, o Espírito de Deus nos revela o caráter de Cristo. E quanto mais nós enxergamos de Cristo, nós somos transformados na mesma imagem. Por quê? Porque Deus, desde o começo, planejou que nós fôssemos feitos à imagem de Cristo Jesus, como nós lemos em Romanos capítulo 8. Então veja, nós fomos chamados para ser como Cristo, por isso precisamos entregar o controle a Cristo. Nós precisamos olhar para Ele, para ser transformado na mesma imagem. E quem nos ajuda nesse processo de olhar e entender Cristo, compreender Cristo, enxergar Cristo, é o Espírito Santo. Espírito Santo. E quando nós, pelo Espírito Santo, olhamos para Cristo, nós compreendemos que o que Deus fez para nós em Cristo já é uma verdade, já é uma realidade espiritual.
Uma realidade espiritual é algo que já está feito, já está pronto. Deus não vai fazer. Por exemplo, Deus já nos deu do seu amor. Isso já é uma realidade espiritual. Então é só uma questão de receber pela fé o amor de Deus, de ter entendimento disso, de ter revelação e de receber, porque já está pronto, já está feito. E com Cristo, Ele já fez todas as coisas. Tudo que é de Cristo, Ele já nos deu também. Já nos deu. A vida de Cristo já nos foi dada nessa realidade espiritual. Nós já temos, por exemplo, a vida de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: já não sou eu mais quem vivo. Paulo falando, Cristo vive em mim. Como é que Paulo podia dizer isso? Ele entendeu que ele tinha a vida de Cristo. Ele falou, olha, eu tinha a minha vida, que era diferente da vida de Cristo, mas agora eu entendi que a vida de Cristo já me foi dada. Cristo habita em mim. Ele dizia, a vida que eu tenho agora não é mais minha, é a vida de Cristo. Cristo está em mim. A vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu tenho a vida de Cristo, ele dizia. Nós temos a vida de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9 diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós já temos o Espírito de Cristo, amém? Fala para o seu vizinho, o Espírito de Cristo habita em você. Fala para ele, Cristo habita em você. Então nós podemos agir como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, ter misericórdia como Ele tem misericórdia. A Bíblia diz que nós já temos a mente de Cristo, ou seja, nós podemos compreender todas as coisas como Ele compreende as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse capítulo fala de como o homem natural não entende as coisas de Deus. A mente natural, o raciocínio humano, a lógica humana, a limitação humana não entende as coisas de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam do Espírito de Deus, esses têm a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então nós temos a mente de Cristo. Nós temos o poder de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando do poder que Deus deu a Cristo ressurreto. Jesus ressurreto, Ele ressuscitou, diz a Bíblia, com todo o poder, com toda a autoridade, muito acima, não um pouco acima, mas muito acima de todo principado, de toda potestade. E a Bíblia fala que este poder de Cristo, esta autoridade que foi dada a Cristo, como cabeça de todas as coisas, também foi dada à igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós temos o poder de Cristo. Nós somos, irmãos, chamados para ser como Cristo é. Chamados para sermos conformes à imagem de Jesus. Em 1 de João, no capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz assim, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como Ele é, somos também nós neste mundo. Uau! Dá para entender uma coisa dessa? Que tremendo! Assim como Jesus é, nós somos chamados a ser. E esta já é uma verdade, esta já é uma realidade espiritual, que precisamos assumir, que precisamos receber, abraçar pela fé. Pela fé. Então, nós somos chamados para ser como Cristo, para estar debaixo do controle de Cristo. De Cristo. Agora, é claro, tem uma guerra de duas naturezas aí. Duas naturezas. A natureza da carne, querendo nos levar para longe de Deus, e a natureza de Cristo. E nós precisamos decidir vestir a natureza de Cristo, a roupa de Cristo. O padrão de Cristo para a nossa vida.
Em outras palavras, é entregar o controle da nossa vida a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Entregar o controle cada dia da nossa vida, de cada área da nossa vida a Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo trabalha para nos moldar a Cristo o tempo todo. Este era aquele plano original de Deus. Os que antes conheceu, também os predestinou. Nos deu um destino. Nosso destino é ser como Cristo. Então, o Espírito Santo trabalha para nos moldar a Cristo. Mas o Espírito Santo atua de acordo com a nossa decisão. O Espírito Santo trabalha, só trabalha de acordo com a nossa decisão. Fala isso para o seu vizinho, o Espírito Santo trabalha de acordo com a nossa decisão. Talvez nós já falamos muitas vezes aqui que o Espírito Santo não atropela a gente. Né? O Espírito Santo, ele espera a nossa decisão. O Espírito Santo não impõe. O Espírito Santo atua de acordo com a nossa decisão. Muito interessante que em Atos está dito assim, quando eles se reuniram para entender algumas coisas que deviam ser princípios para a igreja, eles disseram o seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer tal coisa. O Espírito Santo sempre trabalha de acordo com a nossa decisão, ou seja, se nós não entregamos o controle a Cristo, Ele fica esperando a gente entregar. O Espírito Santo é que vivifica, o Espírito Santo é que fortalece, o Espírito Santo é que capacita, mas Ele aguarda a nossa decisão. Ele não nos atropela. É necessário querer, é necessário tomar uma atitude interna, uma atitude de obediência à palavra, de crer na palavra, de crer que essa realidade já está pronta em Deus. Em Deus. Por isso a fé é tão importante. Não adianta alguém dizer assim, eu quero que Deus transforme a minha vida, mas eu não consigo, mas eu não creio, mas eu não sei. A questão é, eu quero que Deus transforme a minha vida e eu creio na palavra, e eu entrego o controle da minha vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha nossa decisão. O Espírito Santo trabalha em nossa fé. Quando eu falo decisão, é a decisão de crer no que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Se a gente focar a nossa carne, se nós focarmos nos nossos problemas, nós vamos acabar achando que algumas coisas em nossa vida são muito complexas, muito difíceis e que nós nunca vamos vencer. Mas isso é porque a gente está olhando para o lado errado, ou para a natureza errada. A questão é, não importa a nossa natureza de pecado mais, o que importa é a nossa nova natureza, a nossa natureza em Cristo Jesus, é isso que importa. É ali, olhando para Cristo, que tem que estar o nosso coração, a nossa convicção, a nossa certeza em Cristo. Se a gente ficar olhando para o outro lado, como é difícil, como é complicado, será que um dia eu vou sair dessa? Não, esqueça a velha natureza. Olhe para Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque essa velha natureza, isso também é uma realidade espiritual, já foi feito. Essa velha natureza já foi vencida lá na cruz. Os nossos pecados já foram vencidos na cruz. A nossa corrupção foi vencida na cruz. A nossa carnalidade foi vencida na cruz. Amém? Nós precisamos olhar para isso e crer de todo o nosso coração. Então, Cristo precisa assumir o controle. E o Espírito Santo nos ajuda para isso. E nós decidimos crer no que Cristo fez. E o Espírito Santo vem e nos fortalece e vivifica esta palavra. E Cristo realmente assume o controle. E quando Cristo está no controle, Ele vence a outra natureza, a natureza carnal. Por exemplo, Cristo no controle faz com que o amor vença a ofensa. Talvez muitos de nós aqui fomos ofendidos
por pessoas, por situações, por problemas, isso marcou a vida, traumatizou, está lá no coração. Aí vem a Bíblia e diz para a gente amar os inimigos, fica pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo? A velha natureza não consegue amar ninguém. Amém? Fala para o seu irmão, a velha natureza não consegue amar ninguém. E até o amor que tem não é um amor verdadeiro. É um amor fraco, superficial, que não permanece. Então o amor da velha natureza não presta, assim como a paz do mundo também não presta. Agora, Cristo no controle faz com que o amor de Deus, que derramado em nossos corações por causa da presença de Cristo em nós, vença qualquer tipo de ofensa. Aí a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo 6, que diz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. A gente entende, porque não sou eu amando, não é a velha natureza amando, é Cristo em mim amando. Cristo em mim, Cristo em você pode amar qualquer pessoa. Amém? Então, Cristo no controle faz com que o amor vença a ofensa. Se não for assim, a ofensa vai permanecer a vida inteira e levar essa pessoa para longe de Deus. Cristo no controle faz com que a alegria, por exemplo, vença o pessimismo. Tem muita gente olhando para o mundo, para os problemas, para as dificuldades, para as diferenças e tantas coisas terríveis que existem na terra, vive uma vida de pessimismo. Tem uma visão de pessimismo. E quando ela lê na Bíblia, alegrai-vos no Senhor, ela fica pensando, como é que eu vou me alegrar se tanta tragédia, se tanta desgraça tem acontecido ao meu redor? Mas a questão é que, se nós olharmos com apenas uma ótica natural ou da carne, realmente nós não vamos nos alegrar, porque tem tanta coisa terrível acontecendo. Mas, quando nós olhamos para Cristo, e quando nós entendemos Cristo, quando Ele assume o controle da nossa vida, nós nos alegramos. Porque nós temos certeza e convicção que Cristo prevalecerá. Que a palavra de Cristo vai prevalecer sobre todas as coisas. Nós temos a convicção que há um plano de Deus, de redenção. Nós temos a convicção que o amor de Deus está estendido às pessoas através de Cristo Jesus, e nós começamos a ver a graça, e nós começamos a ver a bondade, e nós começamos a ver a benignidade, e nós começamos a ver as coisas e o próprio mundo pela ótica de Cristo Jesus. Então nós podemos nos alegrar, não porque os problemas estão aí, as tragédias estão aí, as desgraças estão aí, nós nos alegramos em Cristo. Por isso diz a Bíblia, alegrai-vos no Senhor. No Senhor, e a nossa vida passa a ser uma vida diferente. A alegria vence o pessimismo, quando nós olhamos para Cristo, quando Cristo assume o controle da nossa vida. Aleluia. Porque a gente entende que nada, não importa o que aconteça, nada vai mudar o que Jesus já fez na cruz por nós. Por isso a gente pode se alegrar nele. Amém? Fala para o seu vizinho, quando Cristo está no controle, a alegria vence o pessimismo, pode ter certeza. Quando Cristo está no controle, a paz vence o medo. Paz vence o medo. Porque sem Cristo no controle, pode ter certeza que muitos medos vão tentar tomar conta da nossa vida e dos nossos pensamentos. E o medo é uma das coisas mais paralisantes na vida das pessoas. Tem gente que fica paralisado, travado na vida porque tem medo. Aí você pergunta, você está com medo do quê? Não sei, eu nem sei direito, mas eu estou com medo do futuro. Ela não sabe nem o que aconteceu ou se vai acontecer, mas está com medo do futuro. Então, medo do futuro, medo de não dar certo, medo de perder, medo de não conseguir, é tanto medo para tudo quanto é lado. Mas aí a gente olha na palavra e entende, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Aleluia.
de amor, de moderação, não espírito de medo, de poder. Mas como assim? Com Cristo no controle. Com Cristo no controle, a paz e o poder vence o medo. A paz, a confiança vence o medo. Por quê? Porque ninguém te tira das mãos de Cristo. Nada deste mundo, nem problemas, nem dificuldades, nem a vida, nem a morte, nem coisas visíveis ou invisíveis, nada nos tira nas mãos do Senhor. Estamos nele, somos dele, permanecemos nele, seremos dele eternamente. Estamos ligados a ele numa aliança, num pacto eterno, e nada nos tira das mãos do Senhor. E tudo que ele diz sobre a nossa vida vai se cumprir aqui e na eternidade. Então não tem medo. Nem a morte dá medo mais. Por quê? Porque está em Cristo. Cristo no controle faz com que a paz vença o medo. Por isso Cristo precisa controlar a nossa vida. Cristo no controle faz com que a longanimidade, um longo ânimo ou paciência, vença a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é um dos maiores males da atualidade, né? Acho que todo mundo tem um grande nível de ansiedade. Uns mais, outros menos, mas ansiedade todo mundo tem. Cristo no controle traz longanimidade, paciência. E aí a gente pode ler a Bíblia, 1 Pedro 5, 7, diz assim: lançando sobre ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se ele está no controle, nós vencemos a ansiedade com Cristo, só com Cristo no controle. Sem Cristo no controle, a gente tenta vencer a ansiedade. Alguém fala: olha, você tem que respirar direito. Tá bom, eu estou respirando errado, então vou respirar direito. Melhorei minha ansiedade. Melhorou um pouquinho assim, daqui a pouco ela volta. Espero que nada aconteça hoje diferente, senão a ansiedade vai explodir, a pressão sobe e tal. Não vence. Como é que vence a ansiedade? Só tendo Cristo no controle da vida. Nossa carne é ansiosa, o Espírito de Deus não. Jesus não. Então Cristo precisa estar no controle da nossa vida. E se Cristo está no controle, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por seu divino propósito. Todas as coisas cooperam. Com Cristo no controle, a gente vence a ansiedade. Amém? Fala para o seu vizinho: a longanimidade vai vencer a ansiedade, em nome de Jesus. Cristo no controle faz com que a benignidade vença, por exemplo, a justiça própria. Nós temos um senso de justiça, justiça própria, a nossa justiça, muito forte, muito forte. Nós olhamos para as pessoas e a gente já dá um diagnóstico das pessoas rapidamente. Alguns nós consideramos justos, outros nós consideramos injustos. Alguns a gente acha que merece o nosso amor, nossa bondade, nossa amizade. Outros a gente acha que não merece absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que Deus é benigno. E a Bíblia nos chama para ser benigno como Cristo. E benignidade é uma disposição de bondade. É uma questão interna, é você olhar para as pessoas, enxergando o melhor delas. E aí a gente fica pensando, mas tem algumas pessoas que não têm nada de bom. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: cada pessoa foi criada por Deus, e isto por si só já é suficiente para nós termos um olhar de benignidade. Amém? Cada pessoa foi criada por Deus. Sem entrar no mérito se ela está andando ou não na presença de Deus, se ela está fazendo ou não a vontade de Deus. A questão é que nós
somos chamados para desistir da nossa justiça. Porque por nossa justiça, pela justiça humana, pela justiça natural, nós jamais seríamos justificados diante de Deus. Como é que nós fomos justificados? Nós não tínhamos justiça nenhuma, todos nós éramos injustos. O que Jesus fez? Ele que era justo, nos deu a sua justiça. Jesus fez uma troca com a gente. Ele tomou a nossa injustiça e nos deu a sua justiça. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele olhou para a nossa vida e ele viu o pecado, ele viu a iniquidade, ele viu a injustiça e ele fez uma troca. Ele disse, eu te dou a minha justiça e ele é justo e santo. E ele tomou a nossa injustiça e levou essa injustiça na cruz. Então nós nunca seremos e ninguém será justificado diante de Deus por qualquer obra que tenha feito, porque é bonzinho, porque é bonitinho, porque é legalzinho, porque tem uma cara simpática. Jamais. Ninguém vai ser justificado assim. Uma pessoa só pode ser justificada diante de Deus através de Cristo Jesus. Romanos 5 diz, justificados, pois pela fé tenhamos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o controle da nossa vida a Cristo, essa mesma justiça e essa mesma bondade de Deus, benignidade, Deus olhou para a nossa vida com bondade, com benignidade, nós estendemos para as outras pessoas. Nós passamos a ter internamente uma disposição benigna. Né? Benignidade tem a ver com essa atitude interna, enquanto que bondade tem mais a ver com ações externas. A diferença entre bondade e benignidade que é muito parecido. Mas benignidade é essa disposição de olhar para as pessoas com uma atitude boa, com uma atitude correta, pensando o melhor das pessoas, amando as pessoas. Não olhar para as pessoas dizendo que aquela pessoa é terrível, não presta, quero que ela morra, quero que ela vá para o inferno, quero que venha um raio na cabeça dela, que Deus a destrua. Nada disso. É olhar e dizer, Deus, assim como o seu amor me alcançou, alcance aquela pessoa. Me dê oportunidade de abençoá-la, de servi-la, de ajudá-la. É assim, benignidade. Só que somente com Cristo no controle da nossa vida é que esta benignidade suplanta ou vence a justiça própria. Senão a gente sempre vai dizer, aquele ali tudo bem, aquele outro jamais. Não. A Bíblia fala para nós termos a mesma atitude com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Então, só com Cristo no controle é que a benignidade vai vencer a malignidade que está em nós. Por isso a Bíblia diz que Romanos 2,4, a benignidade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Amém? Com Cristo no controle, só com Cristo no controle é que a bondade vai vencer o egoísmo. Nós não somos bons em nós mesmos, ninguém é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Jesus testou um cara uma vez. Ele chegou para Jesus e falou, bom mestre. Jesus falou assim, por que você me chama bom? Só tem um que é bom, Deus. Sabe qual era o que estava implícito nisso? Jesus estava dizendo para aquele cara, você me reconhece como Deus? Só tem um que é bom, Deus. E Jesus se dizia igual a Deus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. E os religiosos queriam matar Jesus por conta disso. E quando o cara falou, bom mestre, ele falou, olha, só Deus é bom. Por que você está me chamando de bom? Porque de fato só Deus é bom. Jesus é Deus. Ninguém aqui é bom. Ninguém tem bondade natural que seja boa. A nossa bondade está contaminada, não presta, está corrompida. Mas, quando Cristo está no controle, a bondade de Deus entra em ação em nossa vida e essa bondade vence o egoísmo. Egoísmo. Só com Cristo no controle a bondade pode vencer o egoísmo. Só com Cristo no controle, por exemplo, a lealdade vence a independência.
A independência. A Bíblia fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa carne é orgulhosa. Nossa carne é independente, não quer se sujeitar a ninguém. Não quer ser leal a ninguém. Essa é a nossa tendência, mas quando Cristo está no controle, a lealdade vence a independência. Só quando Cristo está no controle, a mansidão vence a obstinação. Obstinação é aquela pessoa que quer uma coisa e vai atrás, não importa a situação, as consequências. Mas quando Cristo está no controle, nós aprendemos a esperar, nós aprendemos a depender, nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a continuar com a nossa vida em Deus. Nós aprendemos a ser obedientes a Deus, ensináveis. E não tem melhor situação para nos ensinar quando nós precisamos esperar. A Bíblia fala muito de esperar em Deus, esperar no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor teu Deus. Fala muito sobre isso. Mas só com Cristo no controle, a mansidão vence a obstinação. Porque se não for assim, a obstinação de querer fazer vai dominar a nossa vida e nós vamos ter um monte de problema. Só com Cristo no controle, o domínio próprio vence a concupiscência. Desejo da carne. 1 João capítulo 2, versos 16 e 17 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a nossa carne tem muitos desejos, né? Coisas materiais, novidades, prazer, conforto, poder, reconhecimento, tantas coisas, concupiscência. Mas nós não fomos chamados para ser dominados por estas coisas. Nós somos chamados para ser iguais a Cristo. Nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, só com Cristo no controle é que o domínio próprio pode vencer a concupiscência. Enfim, nestas áreas e em muitas outras, só com Cristo no controle. Amém? Fala para o seu irmão aí, só Cristo no controle, meu irmão. Então, não estou falando aqui de uma vida que não tem dificuldade nenhuma, perfeita, nada disso. Mas estou falando que nós somos chamados para ter Cristo no controle da nossa vida. E sempre, sempre precisamos entregar esse controle e dizer, Jesus, reina em mim. Reina em mim. Toma conta de cada área, de cada situação da minha vida. Por quê? Porque já está pronto, Ele já fez isso. É uma realidade espiritual. Ele já fez isso por todos nós. Veja, lembra o primeiro texto que nós lemos? Os que dantes conheceu, Ele já conhecia a sua vida e a minha vida. A Bíblia diz, Ele os predestinou para serem conformes à sua imagem. Deus lá atrás já nos deu esse destino de ser e de andarmos no padrão de Cristo. Em Cristo Ele nos chamou, em Cristo Ele nos justificou, em Cristo Ele nos glorificou. Esta é a nossa realidade espiritual. Como é que a gente ativa isso? Pelo Espírito Santo de Deus, crendo. Amém, queridos? Vamos deixar Cristo assumir o controle da nossa vida? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar por isso. Nós queremos que Cristo assuma o controle sempre. E sabe, quando Cristo assume o controle de uma área da nossa vida, a verdade é que Ele quer assumir o controle de toda a nossa vida. Mas quando Cristo assume o controle de alguma coisa, parece que um novo tempo começa. Um novo tempo. Uma nova fase da vida. Talvez você chegou aqui hoje pensando assim, tem que acontecer alguma coisa de Deus na minha vida. Eu preciso de um novo tempo em Deus. Preciso de uma nova graça, de uma nova unção, Eu digo para você em nome de Jesus, deixa Cristo assumir o controle. Entrega o controle. E o Espírito Santo vai trabalhar nisso. Lembra que o Espírito Santo trabalha nas nossas
decisões. O Espírito Santo faz uma parceria com a gente. Às vezes a gente fica lutando com algumas coisas e o Espírito Santo está ali o tempo todo dizendo, deixa Jesus assumir o controle disso. Entrega isso, entrega. E a gente está lá brigando, a gente está lá lutando, a gente está lá ansioso, ou com medo, ou frustrado, ou desanimado, ou paralisado. E o Espírito Santo está dizendo, deixa Cristo assumir o controle. Deixa Jesus assumir o controle. E quando Ele assume, um novo tempo começa em nossa vida. É Ele fazendo. E nós ficamos com tanta paz, porque a gente sabe que é Ele que está fazendo. E a gente fica com tanta segurança, porque a gente sabe que é Ele agindo. E a gente fica com tanta alegria, porque a gente sabe que o que o Senhor faz é imutável. Ninguém pode impedi-lo. E a gente fica alinhado com o coração de Jesus. E a gente começa a olhar para a vida com a lente de Cristo, com os olhos de Cristo, com a visão de que nós somos chamados para viver assim, hoje já, não só na glória ou na eternidade, na vida futura, quando estivermos com o Senhor. Nós somos chamados para viver hoje, porque tal qual Ele é, também nós o somos neste mundo, diz a Bíblia. Fomos chamados para sermos conforme a sua imagem, a sua semelhança. Amém, queridos? Então começa a orar aí no seu lugar e dizer, Jesus, eu quero que você assuma o controle da minha vida. Começa a pensar, especialmente nas áreas difíceis da sua vida. Talvez você está lutando com alguma coisa, com alguma área em especial. Entenda que Jesus está aqui, neste ambiente, neste culto. Essa reunião acontece na presença de Jesus. Acontece por causa dele e para a glória dele. Ele está aqui no nosso meio. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o clamor do teu coração. E Ele te conhece. E o Espírito Santo trabalha nisso mesmo, para revelar Jesus a você. Deixa o Espírito Santo revelar como seria essa área da sua vida dominada por Jesus. Controlada por Jesus. Deixa Ele controlar a tua ansiedade. Deixa Ele tomar o domínio, a paz dEle. Deixa Ele mandar embora o medo. Deixa o poder dEle vencer a concupiscência. Deixa a graça do Senhor Jesus vencer qualquer coisa. Talvez vencer a apatia, a indiferença, o desânimo, seja o que for. Coloca diante do Senhor, com todo o teu coração. Entrega o controle a Jesus. Você foi feito em Deus para ser igual a Cristo. Você foi feito em Deus para andar no padrão de Cristo. O plano de Deus é que Jesus apareça através da sua vida e da minha vida. Esse é o plano de Deus, revelar Jesus através de nós. O plano de Deus é que o mundo conheça Jesus através de você. O plano de Deus é que os filhos de Deus, que são semelhantes a Jesus, se manifestem, se revelem, evidenciem Jesus na vida deles. Onde eles estiverem, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos amigos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, não importa. Revelando Jesus, revelando a graça de Jesus, revelando o amor de Jesus, revelando a compaixão de Jesus. Nós somos chamados para ser como Ele é. Nós somos chamados para andar no padrão dEle. Entrega o controle ao Senhor. Amém? Ele está aqui. Vai orando, nós vamos orar também. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos nos render ao Senhor nesse momento. E queremos entregar o controle da nossa vida. Eis aqui, Senhor, a nossa vida. Eis aqui, Senhor, a nossa vida.
Senhor, um dia, pelo Teu Espírito Santo, nós conhecemos a verdade da salvação, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, os nossos pecados foram perdoados, fomos salvos. Mas nós sabemos também que precisamos continuar entregando o controle da nossa vida, sempre, todos os dias ao Senhor. Porque aquela natureza de pecado, a natureza da carne sempre se levanta e quer prevalecer. Mas a verdade para a nossa vida é, nós fomos chamados para andar no padrão de Jesus. No padrão de Jesus. No padrão de Jesus. E por isso mesmo, o Senhor nos chama para entregar o controle ao Senhor. O Senhor nos chama para negar a nós mesmos. O Senhor nos chama para não amar a nossa vida, mas nos rendermos à Tua vida. Porque quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem aborrecer a sua vida, não desejar mais o controle da carne, mas entregar o controle a Jesus, vai achar a vida de Deus. É isso que a Tua palavra nos diz, é isso que a Tua palavra nos informa, Senhor. E aqui nós estamos, neste culto, em Tua presença, para entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Controla. Vem, Senhor Jesus, e assume o Teu trono neste lugar. Assume o controle neste lugar. Assume o reino. Assume autoridade sobre a nossa vida, Senhor Jesus. Não temos outro lugar, não temos outro Senhor, não temos nada além de Ti. Não temos na terra, nem no céu, nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos ou transformados. Só temos o Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, nos entregamos a Ti, Senhor Jesus. Toma o controle, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa as nossas iniquidades, Senhor Jesus. Como está dito na Sua palavra, que Tu és poderoso para nos purificar os pecados, nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Muito obrigado, Senhor, porque em todo o tempo Teu amor, graça, perdão está disponível a nós. Muito obrigado, porque a Tua benignidade nos constrange, Senhor. Nós chegamos a Ti, a Tua presença. Nós chegamos a Ti, a Tua presença, para entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Toma o controle, Senhor Jesus, toma o controle. Domina sobre nós, Senhor Jesus. Domina nesta área, Senhor Jesus, da nossa vida. Agora nós Te pedimos, Espírito Santo, toca a nossa vida com poder. Se você está entregando o controle da sua vida a Jesus, quer receber algo do Espírito Santo, quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente. E vamos juntos pedir ao Espírito Santo que nos toque com o poder dEle. Amém? Com a capacitação dEle. É o Espírito Santo que ativa. A nossa parte é entregar a Jesus o controle. A parte do Espírito Santo é nos revestir de poder. De poder, de poder. Para que a unção do Espírito Santo, para que o poder do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, vença, suplante, anule todo o poder do pecado, todo o poder da carne, todo o poder do velho homem. Oh, como isso é importante. Creia, creia. Eu te convido nessa noite a colocar os teus olhos
no padrão de Cristo. Lembra, lá no passado Deus te chamou para andar como Cristo. Como Cristo. Talvez você esteja pensando, mas o pecado e tantas coisas aconteceram na minha vida. Ok, mas Cristo resolveu o problema do pecado. Agora Ele te convida a colocar os teus olhos nele. Coloca os teus olhos em Jesus. E nós vamos pedir para o Espírito Santo nos dê uma revelação de Cristo. E eu estou pedindo aqui para o Espírito Santo mostrar esta área da sua vida dominada por Cristo. Como Cristo age nesta área, como Cristo faz, como Cristo vence, como Ele venceu. E o Espírito Santo é que abre os nossos olhos e nos ajuda a ver a Cristo. E quando nós enxergamos a Cristo, diz a Bíblia, nós somos transformados. Transformados. Então aí no seu coração, começa a pensar e a dizer, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, para que eu veja essa área da minha vida transformada em Cristo Jesus. Para que eu veja essa área da minha vida transformada em Cristo. O padrão de Cristo. E ao ver, e ao compreender, e ao entender que eu mesmo seja transformado. A Bíblia fala que nós pelo Espírito contemplamos o Senhor. E quando contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Nessa noite tem uma medida de glória para te transformar. Tem uma revelação da glória para te transformar. Ele também já te deu acesso à glória. Porque a Bíblia diz que Ele nos predestinou, Ele nos justificou, Ele nos chamou, nos justificou e também nos glorificou. Sabe o que significa isso? Acesso à glória. Somos transformados de glória em glória. Acesso à glória de Deus. Creia nisso. Creia nesse acesso à glória. Oh Espírito Santo, libera a tua unção, libera o teu poder nesse lugar. Oh, comece a orar aí no seu lugar. Peça ao Senhor, diga, abre os olhos do meu entendimento. Espírito Santo de Deus, revela Jesus a mim. Revela Jesus a mim. Abre os meus olhos para que eu veja Jesus. E a minha vida nele. E a minha vida transformada nele. Oh, contempla o Senhor como pelo Espírito do Senhor. E assim nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida. Espírito Santo, passeia aqui em nosso meio. Toca a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Toca a nossa vida, Espírito Santo. Toca cada um aqui, Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito da revelação, Espírito do entendimento, Espírito do conhecimento de Deus. Toca a nossa vida, Espírito Santo. Oh, de todo o seu coração, entrega o controle a Jesus. Oh, e creia, e peça ao Espírito Santo, toca a minha vida agora, toca o meu coração, toca os meus olhos, Espírito Santo, peça ao Espírito, Ele vem, Ele toca, Ele dá, Ele faz, Ele tem prazer em fazer isso. O Espírito de Deus tem prazer em te revelar Jesus. Oh, recebe uma revelação de Cristo sobre a tua vida, para ser alinhado com Cristo. Para ser alinhado com Cristo. Eu quero proclamar em fé que um novo tempo vai começar na sua vida. Uma nova fase vai começar na sua vida. Uma nova estação vai começar na sua vida. Um novo ciclo vai começar na sua vida. E esse novo ciclo vai ter amor, vai ter paixão, vai ter alegria pelo Senhor. Vai ter liberdade nesse novo ciclo. Vai ter poder de Deus nesse novo ciclo. Oh! Em nome de Jesus, vai ter liberdade para a tua adoração nesse novo ciclo, porque você está entregando o controle a Jesus, e o Espírito Santo vai te revelar Jesus para transformar a sua vida nele. Oh, seja assim sobre a tua vida em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Recebe isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar aí no seu lugar. Se você quiser orar em línguas, 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 se você quiser orar em línguas.